Vamos a iniciar o estudo da célula fotovoltaica, especificamente aquelas baseadas em materiais semicondutores, principalmente aquelas fabricadas de silicio, que é a tecnologia hoje em dia mais difundida. Então vamos nesta ocasião a estudar os seguintes tópicos. Primeiro, átomos e ligações químicas, materiais semicondutores, o silício, a união PN, o efeito fotovoltaico, células fotovoltaicas, fotogeração de corrente e alguns exercícios propostos. Como já diz, vamos tratar especificamente dos materiais semicondutores, focados principalmente ao silício. E para isso, em primeiro lugar, é bom lembrar que são os átomos e as ligações químicas. Nesse desenho podemos ver que a estrutura de um átomo é muito complexa, mas principalmente o que podemos ver é a existência de um núcleo, onde no núcleo existen diversas partículas, nêutron, próton, quarks. En volta desse núcleo están os eléctrons. Todos los elementos químicos tienen esa estructura y si vemos a orden de grandeza, sí, es totalmente muy pequeño, mas para ter uma ideia das distâncias envolvidas entre essas partículas, podemos dizer que o tamanho dos prótons e nêutrons nessa figura seriam da ordem de 10 centímetros, enquanto os quarks e elétrons seriam menores que 0,1 milímetro. E todo o conjunto do átomo teria mais de 10 quilômetros de diâmetro. Fazendo assim numa escala, então vemos as proporções envolvidas, né, nesses minúsculos átomos. Dentro da estrutura dos átomos, vamos ver que existem as ligações químicas, como que os elementos químicos se juntam com outros para constituir substâncias, como por exemplo o sal, que é nada mais cloro com sódio. Nesse caso aqui, estamos vendo que é uma ligação iônica, em que cargas de cloro, cargas negativas, íons negativos, están unidos con átomos de sodio. O sea, en la realidad son íons positivos, de sinal positivo. Y ese sería el caso típico de una ligación iónica. Ya también existe para otros casos la denominada ligación covalente, no cual os elétrons externos son compartilhados. Entonces esas ligações químicas son importantes para entender cómo que es una célula de material semiconductor. También debemos llevar en cuenta que los materiales también están constituidos en forma de cristales, y esos cristales están constituidos por su vez por átomos enlazados entre sí, y todos esos átomos están constituidos por cargas eléctricas positivas y negativas, todas también enlazadas, ¿no? Entonces un cristal en repouso no tiene cargas eléctricas libres y por tanto no pueden conducir corriente eléctrica. Y una cuestión importantísima que vamos a ver, por qué que los fótons que vienen del sol, cómo que eles actúan, ¿no?, nesses enlaces. Y esse aqui é a questão chave. Para quebrar o enlace entre as cargas positivas e negativas de um átomo, tem-se que fornecer uma energia igual, como mínimo, a um valor característico de cada material, que é denominada EG, ou energia de gap, ou a energia da banda proibida. Essa energia, então, tem que ser proporcionada por algo, que neste caso das células é o fóton. Então os fótons num comprimento de onda adequado para o material onde está incidindo essa quantidade de fótons, vai ter que ser suficiente para quebrar o enlace e produzir o fluxo de elétrons da área correspondente à banda de valência, para que eles possam
ascender a banda de conducción. Então essa questão é importante para entender o funcionamento da célula. Mas também é necessário levar em conta que existem diversos tipos de materiais. Na natureza podemos verificar muitos materiais. Um grupo são os denominados condutores. Condutores são aqueles que onde a corrente elétrica é facilmente, né, formada. Uma corrente aí nessa agulha chega ao máximo valor, porque são materiais como cobre, prata e outros que não têm uma resistência, né? A resistência é muito baixa e não oferecem oposição à passagem da corrente elétrica. Então, por quê? Porque nesses materiais os elétrons de valência são atraídos pelo núcleo dos átomos com uma força muito fraca, encontrando uma grande facilidade para abandonar seus átomos e, portanto, se movimentam livremente no interior dessa substância. Todos esses materiais condutores têm a característica de serem facilitadores de elétrons livres. Por outro lado, existem materiais totalmente opostos a esse comportamento, como são os isolantes, onde vemos que a agulha praticamente não se mexe, fica zerada. E esses materiais como mica, vidro, borracha, plástico, possuem uma altíssima resistividade e que bloqueia a passagem da corrente elétrica. Nesses materiais o que acontece é que os elétrons de valência estão rigidamente ligados ao núcleo dos átomos e poucos são os que conseguem desprender-se, né, desses átomos para ficar como elétrons livres. Então estes materiais isolantes são totalmente opostos aos condutores. Entre ambos tipos de material existe outro tipo que é o grupo dos denominados semicondutores, que são materiais que apresentam uma resistividade intermediária, né, entre os condutores e os isolantes, e a agulha ficaria assim bem na metade, não, mais ou menos. Típicos materiais semicondutores são o carbono, o silício, o germânio. E nesses materiais, com referência à condução da corrente elétrica, os semicondutores a conduzem mais que os isolantes, porém menos que os condutores, estão numa etapa intermediária. Um semicondutor possui uma resistividade elétrica intermediária entre a de um bom condutor e a de um bom isolante. A importância destes materiais é porque na eletrônica essa característica, na electrónica moderna e a fabricação de dispositivos eletrônicos, as características intrínsecas dos semicondutores fazem com que, fazendo alterações internas, né, nos átomos, através de impurezas, de pequenas quantidades de impurezas, podemos alterar, modificar a condução de elétrons e vamos ver que o comportamento do semicondutor pode passar facilmente a ser como um condutor. Isso aí vamos explicar a seguir. No caso dos dois materiais importantes para fabricação de células, hoje em dia é mais o silício, mas o germânio também, né? Ambos são materiais semicondutores e tem uma característica que o germânio e o silício ambos têm uma estrutura cristalina cúbica e quando os átomos se unem para formar essas moléculas, a distribuição desses átomos no espaço pode ou não ser feita organizada e definitivamente, ou seja, podemos alterar mediante impurezas. E esta estrutura que corresponde ao germânio e ao silício tem a característica que cada átomo, aqui no caso representado nessas esferas escuras, se une a 4 outros átomos vizinhos. Então o germânio na parte mais externa de sua estrutura vai ter 4 elétrons e o silício também 4, apesar de que o peso atômico é diferente, né? Então podemos compartilhar, a fazer uma ligação covalente, né, com outros materiais devido a essa característica de ambos. E
también son materiales semicondutores, junto con otros, ¿no? Que silicio y germanio hacen parte de ese grupo 4 de la tabla periódica, donde están todos boro, carbono, nitrógeno, aluminio, silicio, fósforo, galio, germanio, arsenio, todos estos materiales importantes para la fabricación de células fotovoltaicas. Entonces, germanio y silicio ambos poseen cuatro electrones en la subcamada más externa, y también ambos forman cristales con ligaciones covalentes con estructura de diamante, demostrada en esa formación cúbica, ¿no? de fase centrada. Y otra característica es que todos sus electrones de valencia están envolvidos en la ligación. No cero absoluto, su estructura de bandas indica una banda de valencia completamente llena, separada por una banda prohibida de una banda de conducción vacía. Y eso no cero absoluto. Ya cuando la temperatura aumenta, el comportamiento es totalmente diferente. Y la estructura del silicio, que también es similar a la de germanio, estamos viendo que es una estructura denominada estructura cristalina carbono-diamante, que significa dos redes cúbicas de fases centradas, deslocamiento A sobre 4 típica del silicio. Y esa estructura también aquí vemos que permite justamente las ligaciones covalentes, ¿no? con otros elementos químicos. En el caso del silicio, ¿por qué se utiliza? O germanio, muy poco se ouve falar, ¿no? de células de germanio hoy en día, a mayor cantidad de silicio. ¿Y por qué? Porque é o segundo elemento, né, mais abundante na natureza, depois do oxigênio. E o silício não está assim puro, não, na natureza não se encontra puro. Ele se encontra junto com outros materiais, principalmente, né, em silicatos, como nas quartzo, areia, abunda muito na natureza. Y ese silicio en realidad es un material que revolucionó la tecnología hasta la actualidad, porque permitió la fabricación de dispositivos que hacen parte de la electrónica de estado sólido. Entonces, el silicio, ese material hasta hoy ocupa a mayor fatia, ¿no? de las células de silicio poli y monocristalino, son las que ocupan a mayor fatia del mercado actual de células fotovoltaicas. Embora existan otras tecnologías emergentes de materiales orgánicos y otras tecnologías, el silicio continúa siendo lo más importante. Y la energía necesaria para quebrar el enlace que une las cargas del átomo de un cristal de silicio, aquella energía de gapping, la banda prohibida, es de 1,12 electronvoltios, o levando en cuenta, ¿no? que también podemos expresar en joules a través de esa conversión. Un electronvolt igual a 1,6 veces 10 a menos 19 joules. Entonces, todos los fotons que atingem una célula fabricada de silicio van a tener que fornecer esa energía, ¿no? igual a 1,12 electronvoltios para conseguir que exista conducción de electrones formando una corriente eléctrica. Características del silicio. Ese silicio tiene número atómico 14, a valencia de 4, estado de oxidación más 4, electronegatividad de 1,8, radio covalente 1,11 angstrom, radio iónico 0,41 angstrom, radio atómico 1,32 angstrom, y la configuración electrónica es del tipo que en la camada más externa tenemos 4 electrones. Después tenemos otros datos adicionales, ¿no? como ya son interesantes en la fabricación, como por ejemplo el punto de fusión, 1410 grados. Y es un elemento que conocido desde 1823. Y actualmente el silicio grau metalúrgico, que es a base, ¿no? inicial, ¿no? para fabricar las células,
ele tem a pureza entre 98 e 99% de silicio. A partir de ese silicio metalúrgico es necesario después, a través de diversos procesos industriales, de conseguir un silicio grau solar o grau electrónico para poder fabricar células y otros dispositivos. Mas o silicio é também utilizado para muitos, né, fabricação de compostos silícicos, resinas, elastómeros, enfim. O silício então é um material muito utilizado na indústria, em laboratórios, plantas químicas, em isolantes elétricos, em muitas aplicações. Voltando ao que é o funcionamento de um semiconductor. Un semiconductor tem essa estrutura, né? Aqui temos um campo elétrico e um semiconductor aqui no zero absoluto. Que acontece aqui, vamos ver que tem uma faixa denominada banda de valência. Aqui no meio existe uma banda proibida, que aqui está a energia de gap, e aqui a banda de condução. Os elétrons estão na banda de valência, assim nesse zero absoluto. Uma banda de valência completamente cheia está separada da banda de condução vazia por uma banda proibida, e essa banda proibida é na ordem de 1 electronvoltio e que varia depois para cada material, né? Silício 1,2 electronvolts. Já na temperatura ambiente, um número grande de elétrons pode passar até a banda de condução. Então, essa é a estrutura fundamental de um semicondutor. Nosso desafio é como fazer que os elétrons que estão aqui na banda de valência consigam passar, pular, digamos, a banda de condução. E isso aí vai ser proporcionado pela incidência de fótons. Adiantando, né? Quando um fóton incide aqui na banda de valência, vai proporcionar uma energia suficiente para que o elétron consiga vencer essa banda proibida e atingir a banda de condução e provocar uma corrente elétrica. Esse é o fundamento de uma célula fotovoltaica. E essa estrutura da banda de bandas de um semicondutor, esta ilustração mostra a disponibilidade de estados da banda de valência e banda de condução para um material semicondutor. Aqui nesse desenho é no zero absoluto e aqui com a elevação da temperatura, né? Quando estamos no zero absoluto, praticamente tudo está estático. Os elétrons estão na banda de valência e não conseguem ultrapassar a banda esta proibida para atingir a banda de condução. Já quando a temperatura se eleva, existe uma excitação aqui, movimentação, né? Energia cinética presente de movimento, e certos elétrons vão conseguir passar, né, a banda de condução. Então, a temperatura tem influência, né, no comportamento desses semicondutores. E nessa estrutura, um material semicondutor, essa largura, né, da banda proibida EG, que separa a banda de valência e banda de condução, é pequena em comparação à largura de 5 electronvoltios de um material isolante. Então, um material semicondutor tem essa característica, não é um condutor puro, né? E também não é um isolante, é um material intermediário. E na temperatura ambiente, a largura da banda proibida é de 1,42 electronvoltios para arseneto de galio e 1,2 electronvoltios para o silício. Mas para o germânio é 0,67 electronvoltios. Ou seja, cada material, devido à sua estrutura cristalina, a todas as ligações que existem em cada tipo de material, faz com que esse valor da largura da banda proibida em termos de energia seja diferente. Como o silício é um material mais utilizado na atualidade, então devemos lembrar que seu valor é 1,2 electronvoltios. O que acontece então? Mesmo com a temperatura ambiente, existe um número substancial de elétrons que podem ganhar energia suficiente para pular a banda proibida e atingir a banda de condução. E aqui, isso aí é o que vamos fazer com os fótons, né? Então, e outra questão importante é que o número de elétrons cresce rapidamente com a temperatura.
Si aumentamos la temperatura, va a existir mayor cantidad de electrones que van a ultrapasar esa banda prohibida. Aquí también es necesario mencionar otra característica, ¿no? Los diversos materiales, aquí en el caso el silicio y arseneto de galio, que muestra que ese movimiento de las bandas de valencia y conducción son diferentes. Aquí en este lado aquí del silicio vemos que en la banda de valencia, en esa área aquí, para ultrapasar una banda prohibida y atingir la banda de conducción existe un deslocamento a direita, ¿no? No caso do arseneto de galio están no mesmo eixo, a posição da banda de valência e banda de condução com a energia de 1,43 electronvoltios, mas estão alinhados. Então isso faz com que existam também materiais denominados de banda proibida indireta. No caso do silício, a parte inferior da banda de condução está deslocada na direção do movimento com relação ao pico da banda de valência, um deslocamento, já aqui estão alinhados. Então existem também diferenças de comportamento nesse sentido. Bom, passando a outro tema, vamos ver como se formam os denominados buracos ou vacâncias. Quando ao ser removida uma ligação covalente, um elétron deixa uma vacância em seu lugar. É óbvio, né? Porque se um elétron vai passar da banda de valência à condução, vai deixar aí um vácuo, um lugar vazio. Esse lugar vazio é a denominada vacância ou buraco. E, portanto, esse lugar pode ser ocupado por um elétron vizinho. E aí existe um deslocamento, então, também de buracos. Quando um elétron passa a banda de condução, vai deixar um vazio que pode ser ocupado por outro elétron. Então, essa vacância, mais conhecida como buraco, pode se deslocar através do cristal e se comporta como um portador de carga adicional de corrente elétrica, além dos próprios elétrons. Vamos ver que também esses buracos se comportam como portadores de carga adicionais. E em um semicondutor puro, denominado intrínseco, o número de buracos na banda de valência é igual ao número de elétrons da banda de condução. E, além disso, nessa formação de buracos, vamos ver que quando aplicamos um campo elétrico, aqui um campo elétrico, os portadores se movem em sentidos contrários. Então, aqui vemos aqui em positivo os buracos, e os elétrons vamos ver para o movimento ao inverso. Então, aqui nesse gráfico está mostrando o movimento de elétrons da banda de condução e de buracos na banda de valência, na presença de um campo elétrico. Então, um buraco na banda de valência se comporta como uma carga positiva, embora as cargas que se deslocam na banda sejam elétrons. E esse tipo de condutividade é denominada condutividade intrínseca. Quer dizer que buracos e elétrons se deslocam de forma oposta. Uma analogia para entender isso é o que acontece numa garagem, né, de um edifício. Quando, digamos, a banda de valência no zero absoluto é semelhante a um andar completamente cheio de carros. Nenhum carro, nesse caso o elétron, pode se mover, porque não existe nenhuma vaga para a qual ele possa se deslocar. Mas se um carro passar para o andar superior do edifício, aí vai deixar um vazio, né? Uma vacância e uma vaga, e que pode ser ocupada por outro carro. Então, no andar inferior poderá também ocorrer um movimento de um outro carro vizinho para ocupar a vaga deixada. Então, vamos ver que verificamos que os carros que representam o elétron, eles vão se deslocar num sentido e vão deixar aí os vazios, que são os buracos, se deslocando para o outro lado, né, de forma oposta. Isso é o que acontece, né, nesses materiais. Bom, aqui tem um exercício proposto que vai estar na lista, né, de exercícios já na plataforma Moodle. Outra questão que é a base de entendimento das células é a questão interessante das impurezas, que está relacionada com a dopagem.
ese artificio de tornar a modificar o comportamiento de un material utilizado en la fabricación de dispositivos electrónicos. Y una célula fotovoltaica de material semiconductor en realidad es un dispositivo electrónico también, ¿no? ¿Y qué acontece con las impurezas? Cuando misturamos, ¿no? o germanio, que tiene ese peso atómico 32, con una pequeña cantidad de arsenio, que tiene 33, aquí vamos a mudar el comportamiento, ¿no? del semiconductor. El arsenio, que faz parte del grupo 5, él tiene 5 electrones de valencia. Y cuando un de esos electrones es removido, la estructura electrónica restante es esencialmente igual a do germanio. Isso leva a que un átomo de arsenio pode confortablemente ocupar o lugar de un átomo do germanio, formando uma impureza substitucional. 4 de esos 5 electrones de valencia formarán las necesarias ligações covalentes con seus vizinhos más próximos. Essa questão leva à definição de nível doador, que é o quinto elétron, ¿no? de valencia do arsenio, que permanece fracamente ligado y no participa das ligações covalentes. Quer dizer que quando misturamos o germanio con o arsenio, va a ficar un elétron, ¿no? porque eles vão ter uma ligação covalente. O germanio va a aceitar 4 elétrons do arsenio y va a ficar un libre. Então, o nível de energia desse quinto elétron que fica sem estar na ligação covalente corresponde a um nível isolado no interior da banda proibida, e esse nível é chamado de nível doador. Então aqui estamos falando de um doador porque fica um elétron excedente, já que a ligação covalente de 4 elétrons foi preenchida e vai ficar esse elétron é denominado doador. Então todos os elementos do grupo 5, fósforo, arsenio, todos esses podem ser doadores, e esses materiais então tornam um material com excesso de elétrons, e esse é denominado semiconductor tipo N. No caso do germanio mais arsenio, nesse exemplo, a condução é inteiramente produzida pelo movimento de cargas negativas, elétrons. Aqui nesse desenho vemos o germanio com seus 4 elétrons da banda de valência e o arsenio com 5 elétrons. Só que todos os 4 elétrons de arsenio se juntam com o germanio e fica um livre. Esse é o elétron doador, e como vamos ter excesso de elétrons, aqui vamos ter então um material tipo N. Então, esse com impureza doadora tipo N tem a característica de possuir um quinto elétron de valência. Esse quinto elétron de valência que não participa das ligações covalentes. Então, todo material tipo N é fabricado dessa forma. No caso do silício também se faz a mistura com outros elementos químicos e vamos conseguir que existam uma quantidade de elétrons livres, denominados elétrons doadores, que fazem com que o material se comporte como um material negativo, ¿no? de tipo N. Num material desse tipo, como semiconductor tipo N, aqui vemos o diagrama de banda de energia de um semicondutor desse tipo em temperaturas baixas. Então, esse elétron doador foi excitado e passou para a banda de condução. Aqui esses elétrons doadores, estamos aqui nos níveis de valência, aqui a banda proibida, ele consegue passar na banda de condução e deixando também sempre a vacância, né? Bom, esse é o material tipo N, mas também existe o contrário, né? Material tipo P. Nesse caso, o que fazemos é misturar um material com um elemento do grupo 3, né? Boro, alumínio, gálio, e esses possuem 3 elétrons de valência. Quando fazemos isso, no caso, por exemplo, do gálio, que tem 31 peso atômico, aqui o que vai acontecer é que, como ele tem menor quantidade de elétrons, então vai existir um empréstimo do elétron que deixa o átomo vizinho e, portanto, vai constituir um buraco que é, na realidade, a falta de um elétron.
e o buraco que fica funciona com uma carga positiva que pode se mover através do cristal. Então todo elétron, os elétrons que ficam assim preenchendo, né, a ligação covalente, na realidade não vai conseguir, né, porque vai ficar um vazio e esse vazio que constitui um buraco se denomina nível aceitador. Y todos ese material, ese átomo de galio en este caso es llamado aceitador. Y lo que acontece es que vamos a tener aquí el ejemplo del gráfico germanio junto con el galio. Como el galio tiene 3 electrones, aquí va a ficar un vacío, ¿no? No vamos a conseguir preencher aquí porque no existe electrón. Entonces ahí va a ficar un buraco. Y con eso vamos a tener un material con exceso de buracos y por tanto ese material es denominado tipo P, que posee 3 electrones de valencia, y ese buraco resultante puede entonces se deslocar libremente a través del cristal. De esa forma formamos un material tipo P, o sea con exceso de cargas positivas. Entonces tenemos ya material tipo N y tipo P. Ahora vemos ahí que en ese caso en la banda de valencia fica esos buracos y en ese caso con temperaturas bajas. Un nível aceitou un eléctron da banda de valencia y el eléctron dejó un buraco en esa banda. Entonces va a ficar aquí, ¿no? ese buraco cada vez que un eléctron es promovido para la banda de conducción. Lo importante ahora es entender, ¿no? Una vez que ya sabemos cómo se forman esos materiales material N y material tipo P, ¿qué acontece cuando juntamos material tipo P con mayor cantidad de cargas positivas, sea buracos, y material tipo N con electrones libres? Cuando juntamos esos dos materiales vamos a tener la denominada unión PN. Y en este caso el cristal de silicio puro no posee electrones libres y por tanto es un mal conductor eléctrico, ¿no? El silicio cristal puro. Mas cuando hacemos esa dopaje, esa mistura de silicio con otros elementos, denominada dopaje de silicio con fósforo, por ejemplo, va a permitir formación de un material con electrones libres o material con portadores de carga negativa, ¿no? En ese caso tipo N. Y si realizamos el mismo proceso acrecentando boro, vamos a obtener un material inverso, ¿no? Material tipo P. Entonces, en el caso de silicio, se utiliza más entonces, el fósforo y el boro. Y en ambos casos, esa dopaje va a permitir la formación de materiales tipo de N y material tipo P. Y cuando en esa unión PN, lo que va a acontecer entonces, esa unión PN se forma en la frontera, ¿no? Entre un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. Y lo que va a acontecer que cuando existen ahí esos materiales, vamos a conseguir a través de la fabricación, la dopaje que ya se mencionó, y eso se hace, ¿no? Con el depósito de un material tipo P sobre la superficie extremadamente pulida de un semiconductor tipo N. Eso ahí se hace ya en la industria, ¿no? Que hacen dispositivos electrónicos, ya en laboratorios específicos, ¿no? Que ya tienen toda la tecnología. Lo que se hace es, ¿no? Depositar un material tipo P en una superficie extremadamente pulida de un semiconductor tipo N. No vamos a colarnos, sino son diversos procesos que hacen eso. Y cuando esa unión PN es conseguida, aquí vamos a ver que para separar los electrones de esa área, estos electrones y buracos, para separar los electrones de los buracos e impedir que se restablezca el enlace, se utiliza un campo eléctrico. Y es una diferencia de potencial, ¿no? Que hace forzar que ambos electrones, ¿no? El electrón buraco, circulen en direcciones opuestas. Lo que hace el campo eléctrico, entonces, entre aspas, por orden, ¿no? En un sentido de deslocamiento, y vamos a verificar la circulación de buracos y electrones en direcciones opuestas, dando lugar a una corriente en el sentido del campo eléctrico, ¿no? Entonces esa unión PN
No caso con fótons, denominada fotogeração de cargas elétricas, é realizada em uma zona na qual atua um campo elétrico que canaliza e acelera as mesmas numa direção preferencial, constituindo o movimento de uma corrente elétrica. Então esse campo elétrico na realidade se forma, não, intrinsecamente quando se faz a união PN. Ya agora sim, o fundamento da célula fotovoltaica está resumido nestes passos, né? O efeito fotovoltaico, então, é a conversão direta, não, da luz em energia elétrica. Aqui temos um material tipo P e aqui um material tipo N. O que vamos ter aqui são dois eletrodos, negativo e positivo. E que acontece quando a luz incide, né? Na realidade são fótons a um determinado comprimento de onda, que no caso do silício é de 1,2 electronvoltios, para vencer essa banda proibida. Em primeiro lugar, ¿no?, a luz está constituída por pacotes de energia, fótons, que são com a capacidade de quebrar os enlaces. Segundo, un cristal iluminado, o sea que recibe fótons, tem cargas eléctricas livres, elétrons e buracos, que podem movimentar-se por ele, né? Então, esse cristal iluminado, quando recebe os fótons, já tem, né, intrinsecamente elétrons e buracos que podem se deslocar. Terceiro, se não existir nada que se oponha, as cargas se movimentam de forma aleatória no interior do cristal, até que tornem a se encontrar e restabeleçam sua ligação. Então a energia do gap que foi necessária absorver para quebrar é liberada na forma de calor. Isso aí, se não existir nada que se oponha, né? Quarto, se existir um campo elétrico no interior do cristal, as cargas se movimentam de forma ordenada, se separam e tendem a juntar-se em áreas diferentes do cristal. Isso origina o aparecimento de uma diferença de potencial entre os seus extremos. Assim, dessa forma, a iluminação faz que o cristal se convierta em um gerador elétrico. Então, nessa situação, quando existe esse campo elétrico e material tipo PN e a incidência de fótons, nesse caso as cargas se movimentam, né, de forma ordenada, e vamos ver que existem a passagem de elétrons da banda de valência à banda de condução, formando uma corrente elétrica. Então cada vez que os fótons incidem nessa fase N do material, dependendo da quantidade de fótons, isso depende da hora, né, da quantidade de energia solar incidente. En unos momentos va a ser menor cantidad de fótons, en otros momentos mayor cantidad de fótons, y la energía eléctrica que vamos a verificar va a ser proporcional a esa incidencia de fótons. Por tanto, ese dispositivo se convierte en un generador eléctrico. Quinto, esta capacidad natural de los fótons para se disfrazar de voltios, entre aspas, no vestuário de alguns materiais é denominado efeito fotovoltaico, que é aquele fenômeno que observou Becquerel em 1839. Então, cada vez que a luz incide nesses materiais, o que vamos verificar é uma diferença de potencial, uma tensão. Portanto, as células fotovoltaicas convertem a luz solar em energia elétrica, e isso aí baseado no denominado efeito fotovoltaico. E esse efeito fotovoltaico está resumido então nesse desenho, no qual vemos aqui a banda de valência, constituída, né, por elétrons, buracos. Aqui está a banda gap, com uma energia, uma barreira, né, uma banda proibida, com uma energia proporcionada pelos fótons, que vai fazer com que um elétron consiga passar a banda de condução. Y eso ahí, con la existencia de un campo eléctrico, va a existir un deslocamiento ordenado y vamos a verificar una diferencia de potencial y por tanto una corriente eléctrica. Y si fechamos el circuito a través de una carga, vamos a ver un deslocamiento de eléctrons fechando el circuito, ¿no?, de esa forma. Cada vez que inciden los fótons, vamos a ver el eléctron que pasa, entre aspas, que pula hasta la banda de conducción y de nuevo una corriente eléctrica, ¿no? Cuando no existan fótons, no va a acontecer nada, ¿no? Entonces cada vez que los fótons inciden sobre ese material,
vamos a verificar corriente eléctrica, y si existe mayor cantidad de fotons, o sea mayor intensidad de luz, de energía, ¿no? En realidad vamos a tener mayor cantidad de energía aquí disponible. Entonces esos electrones libres en la banda de conducción son separados de la banda de valencia pasando por la banda de Gapi, que es medido en electron volts, y la energía necesaria para liberar los electrones puede ser fornecida por los fotons, que son partículas de luz. Ese es un resumen de todo. Y para terminar, entonces, vamos a ver que existen un resumen aquí de 4 momentos, ¿no? Para formar una corriente eléctrica. Aquí en ese momento 1, en esa etapa aquí, existe absorción de un fotón. En el momento 2, en esa etapa aquí, generación de un par electrón-buraco, que va a acontecer aquí en la formación pares electrón-buraco. En el momento 3, en esa etapa, movimiento de un buraco a través de un pulo de un electrón. Como un electrón pasó para la banda de conducción, va a dejar ahí un vacío que es un buraco, la formación de un buraco. Y finalmente en el momento 4, separación del electrón y buraco pelo campo eléctrico interno, y ahí se forma a corriente eléctrica. Esos 4 momentos son los que acontecen en la célula fotovoltaica, y es por tanto ese es el fundamento de cómo funciona una célula de material semiconductor, principalmente de silicio. Para tener mayor conocimiento, recomiendo leer el capítulo 3, denominado Células y Módulos Fotovoltaicos, del Manual de Ingeniería para Sistemas Fotovoltaicos del profesor Joan Tavares Piño y Galdino. Ese es un libro que estamos utilizando como base. Entonces lean ese capítulo 3, Células y Módulos Fotovoltaicos, para tener mayores informaciones sobre ese tema. Entonces, muito obrigado.